Então, abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. Aleluia. Mateus, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar lendo o versículo 17 em diante. Aleluia. Amém? Amém. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ele disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. E então, eles, deixando logo as redes, seguiram. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, está lida a tua palavra, Senhor. Eu sou um instrumento em tuas mãos, ó grande Espírito. Usa-me para a glória do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. És tu que nos movimenta, és tu que se movimenta também em toda a casa, em todos os corações, em todos os pensamentos. Aleluia, tu esteve trabalhando conosco, Senhor, falando do amor, falando do perdão e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo e fazendo crescer a nossa fé, a nossa crença no Deus Todo-Poderoso. Então agora que neste momento a Santa Palavra venha, Senhor, a entrar na mente e no coração, Senhor, de cada servo, de cada filha, cada filho, Senhor, para que o teu nome seja louvado e que essa palavra venha sempre nos conduzir, que ela venha sempre a trazer um atento para a nossa vida, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos sempre a refletir sobre ela, para a glória do Deus vivo. E quem crê diz: Amém. podem sentar, e toda a honra seja dada a glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vimos nesse capítulo o Senhor Jesus Cristo providenciando a escolha dos primeiros discípulos. Aleluia. Antes disso, nós vimos que ele encontrou-se com João Batista e este o batizou. Aleluia. E nós vimos também pelo relato bíblico que a porta, vamos dizer a janela, o que foi que abriu no céu. Aleluia. Mas se ouviu um grande estondor de uma voz: este é o meu filho amado. Aleluia. Aleluia. E desceu do céu uma pomba, formando-se, e tomou-se o Senhor, que esse é o Espírito Santo. E o mesmo Espírito conduziu ele ao deserto, e no deserto ele foi atentado. Louvado seja Deus. Mas a sair do deserto, ele caminha, ele começa a caminhar, ele começa a direcionar, porque agora começa a transição do seu trabalho. Aleluia. Ele começa a falar, ele começa a produzir aquilo que ele vem para fazer na terra. Aleluia. E ele começa a escolher seus discípulos. E o primeiro discípulo que ele encontra é Pedro e o seu irmão André. Aleluia, louvado seja Deus. E nós encontramos lá em Lucas, fala sobre eles, estavam pescando e a pesca não houve durante a noite. Já preguei, já transmiti essa palavra, mas não é essa a palavra que eu quero transmitir. Aleluia. Mas Jesus, vendo eles, aleluia, tomou compaixão, mas disse: estes aí eu me escolhi. Aleluia. E a cada um de nós foi tomado por uma escolha do Senhor Jesus, para sermos discípulos dele. Aleluia. E para sermos discípulos, nós temos um chamado sobre nós. Aleluia. Temos uma missão sobre nós. A primeira missão está sobre nós quando nós nascemos, crescemos e começamos a tomar um objetivo na nossa vida. Aleluia. Mas o objetivo começa lá no berço, começa os seus pais, nossos pais educando-nos.
Aleluia. E daqui a pouco nós vamos para a escola e a educação fica mais forte, os ensinamentos ficam mais fortes, aleluia. E no crescer começamos a tomar rumo, começamos a tomar pensamento, começamos a tomar gosto, começamos a tomar atitude e tomar objetivos sobre a nossa vida. Aleluia. E nós começamos a criar no nosso coração, na nossa mente, de alcançar uma família. Aleluia. E ali nós começamos a escolher, aleluia, quem nós vamos escolher. Se nós escolhemos errado. Mas quando nós deixamos a presença do nosso Deus Todo-Poderoso nos orientar para escolher, nós teremos uma coisa preciosa em nossa vida. Aleluia. E tomamos rumos, escolhemos e começamos a dizer, vou criar uma família, vou crescer, vou ter objetivo sobre a minha vida, de criar uma família. E assim começamos a trabalhar, e aleluia, no trabalho, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu tenho o objetivo de alcançar o quê? Uma casa, para aquecer a minha família, para estar reunido com a minha família. Aleluia, louvado seja Deus. E ali naquele momento, começa a ter outros objetivos, porque a família começa a crescer. Aleluia. E agora, o pai e a mãe se esforçam para educar aqueles que são frutos deles. Aleluia. E assim é a nossa missão, a família. Cada um de nós, o pai e a mãe, tem um objetivo, uma missão de educar os filhos que estão para crescer. Louvado seja Deus. Mas nós que somos cristãos, nós temos outra missão. Nós temos uma missão grande e importante sobre nossa vida. Aleluia. Como disse a palavra, vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Agora a missão modifica-se. Agora a missão se transforma. Agora a missão tem outra missão, que é a missão celestial sobre nossa vida. Aleluia. Agora nós temos que educar nossos filhos perante a educação da sociedade, mas temos que o objetivo também de educá-los sobre a luz da palavra. Aleluia. A missão celestial nós vemos sobre nossa vida, direcionar nosso coração, nosso pensamento, para direcionar nossos filhos no caminho do Senhor. Aleluia. Este é um chamado muito forte, muito grande. E para mim, que sou pai, e para mim, que já sou avô, aleluia, eu tenho um objetivo pior ainda, maior ainda, porque eu tenho que educar os meus filhos, para que os filhos dele sejam educados para meus ensinamentos que estão sendo direcionados para ele. Aleluia. Mas se eu não tiver a luz da palavra, se eu não aprofundar na luz da palavra, como é que eu posso ensinar eles? Para tanto, eu preciso alcançar o objetivo de quê? Viver o chamado. E como é que eu posso viver o chamado? Mas que chamado é este? Aleluia. Um chamado que Deus tem muito para colocar sobre nossa vida a orientação. Um chamado que Deus tem muito para colocar na nossa vida entendimento, para que nós não possamos errar, de educação para os nossos filhos, ou também nós mesmos não erramos, para que eles não vejam nossos exemplos nos nossos erros. Aleluia. Você tem um chamado? Tem ou não tem? Você tem um chamado para a família. E qual é a outra família que Deus pode estar te chamando para ser orientado? Qual é a outra família? A família está aqui, ó. É esta família, a família celestial. É um rumo diferente, é um rumo mais precioso, aleluia. E este rumo se fortalece com uma coisa que já foi dita aqui nesse altar. Aleluia. E que é este fortalecimento desta família? É o amor. Aleluia. Glória a Deus. E como foi falado, o amor tudo suporta, tudo, ele faz de tudo para ter, aleluia, uma atração, um conchego mais forte um com o outro. Não é o amor que lá no mundo se entrega, mas daqui a pouco se acaba. Mas este amor aqui, ele tem perpetualidade. Aleluia. Este amor aqui, aleluia, no meio da família que nós estamos, ele tem um amor que vem diretamente do céu.
Aleluia. E este amor aqui, ele atrai uma coisa: perdão. Este amor aqui, ele atrai outra coisa: santificação. Aleluia. Aleluia. Por que isso, pastor? Porque sem santificação não verei a quem? A Deus. E que se eu não tiver em pecado, se eu tiver em pecado, como é que eu posso ver o Deus em você? Como é que eu posso ver Deus em você? Aleluia. O amor que eu tenho em mim, vendo um ato celestial, uma ação celestial sobre mim, eu vou ver Deus em você. Aleluia. E o amor que, se eu tiver em pecado, com os olhos fechados, eu vou ver o que é defeito em você. Aleluia. Mas o amor que é o amor ágape, ele tudo se desfaz diante dele. Está em pecado, mas eu vou lavar com meu sangue. Aleluia. Está em pecado, mas eu vou perdoar e vou jogar no mar do esquecimento. Aleluia. Está em pecado, mas eu vou abraçar. Aleluia. Está em pecado, mas eu vou fazer uma consagração. Aleluia. Está em pecado, mas eu vou lutar por ele. Eu vou lutar por ela. Aleluia. Aleluia. Mas o amor do mundo, ele faz assim: está em pecado. Foi feito alguma coisa. Ou ele que pecou, ele errou, por isso que está sendo assim. Coitado dele, vai para o inferno. Vai para o inferno a língua que fala isso. Aleluia, porque quando ela é inflamada com o inferno, ela só vê defeito e só fala acusações. Aleluia. Mas o amor ágape, o amor que nos envolve, o amor que está na família, aleluia, ela faz crescer cada vez mais a união, aleluia, louvado seja Deus. E quando há união, aleluia, quando a igreja se fortalece na união, nada que vem abala ela, só a mente vai reconstituir de volta, porque ela é estruturada, ela tem um bloqueio na vida dela que diz assim: não adianta tirar, porque é que bate de volta, porque eu tenho um grande Deus que é protetor, eu tenho um grande Deus que derrama o amor sobre mim, eu tenho um grande Deus que me perdoa, eu tenho um grande Deus que me ouve, eu tenho um grande Deus que me abençoa, eu tenho um grande Deus que faz tudo por mim. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Aleluia. E assim nós vamos aprendendo como é que é este amor. Aleluia. Mas ser pescador de homens, irmãos, é diferente de ser pescador comum de peixes. Se nós vamos olhar, aleluia, como é que se age um pescador? Ele vai lá, bota a isca, tira o peixe vivo para a morte. O peixe está vivo, tira o peixe vivo para a morte. Para quê? Para servir de alimento à humanidade. Mas o pescador de homens, ele é diferente. O pescador de homem, ele tira da morte para trazer para a vida. Aleluia. Ele tira da morte para trazer para a vida. Por quê? Porque ele tem o amor, ele tem a atração, ele tem o perdão, ele tem compaixão, ele tem união, ele tem tudo de diferente que o mundo faz acontecer. Este amor que este pescador de homem, aleluia, Pedro teve que aprender. Pedro, ele é um homem valente, rude, porque ele tinha autoridade na sua vida, ele tinha uma orientação para ser um líder, aleluia. Por isso que Jesus Cristo escolheu ele, quando ele viu, diz assim: olha Pedro, tu pode ser rude, tu pode ser valente, mas eu vejo em você um grande líder. Eu vejo em você um grande líder. E quando o homem do mundo, quando alguém do mundo olha para nós, ele vai ver defeito. Ele vai dizer: mas isso aí, pastor, isso aí, missionário, isso daí, não crê nem na oração dessa. Aleluia. Mas só que ele está olhando com os olhos do mundo, porque aquele que escolheu a cada um de nós disse assim: eu levanto o pequeno para bater os grandes. Glória.
Aleluia. Então não dá importância para aquele que te faz sofrer, para aquele que te joga agulhação. Diz assim, ó, bate aqui e volta, porque eu sou revestida pelo amor de Deus, eu sou revestido pelo grande Espírito que está em mim. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando se é um pescador de homens, que Pedro teve que entender e compreender, ele passou por muitos ensinamentos. Aleluia. Ele foi numa festa, e numa festa de casamento, e nessa festa de casamento, irmãos, faltou o vinho. Aleluia. Ele disse, a mãe de Jesus, olha, faltou o vinho. Não, mulher, não chegou a minha hora ainda. Ela não deu bola, simplesmente diz, fazer tudo o que ele mandar. Aleluia. Porque ela sabia que Jesus Cristo tinha amor, e este amor ia se mover ele para que abençoasse aquele casamento. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse, enche essas talhas de água, 6 mil litros de água. Aleluia. Ele não orou, ele não falou nada, simplesmente se transformou aquela água em vinho. Por quê? Porque a primeira coisa, para saber o milagre, tem que haver obediência. Aleluia. Se esses que estavam carregando a água disseram assim, eu não vou carregar a água, porque a água está faltando vinho, por que eu vou levar água para lá? Por que eu tenho que fazer isso? Eu não preciso fazer isso. Se ele quiser água, vai pegar água. Ele podia fazer isso. Aleluia, mas não. Eles obedeceram e encheram todas as águas. E aconteceu um milagre. Aleluia. Aleluia. Agora pensa bem comigo. O homem pega a água e vai dar para o mestre, que é aquele que experimenta. Aleluia. Pegou a água e levou para o mestre, aquele que é experiente no sabor. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando é o momento que ele dá a água, o mestre toma e diz, por que guardaram melhor? Por que guardaram melhor? Aleluia. Quer saber de uma coisa que quero te dizer, irmão e irmã? Aleluia. Pode tu estar dizendo assim, acabou. Pode tu estar dizendo assim, vai ter um final nisso tudo, aleluia. Mas eu quero dizer, nesse final, nesse acabar que está dizendo, o melhor do Senhor está vindo aí para você. O melhor para a tua família está vindo aí, aleluia. Glória a Deus. Jesus está providenciando este melhor. Só obedeça que tudo vai ser solucionado. Aleluia. Aí Pedro continua e diz, esse homem aí é poderoso, ele só mandou, não fez nada, e transformou isso tudo em vinho. Esse homem aí, olha, ele estava dando um ensinamento para Pedro. Quer ser pescador de homem? Aprenda, aleluia, que de ti não tem poder, mas do céu tem um poder grande. Aleluia. Então Pedro está caminhando, louvado seja Deus, e aprendendo com este homem. Aleluia. Daqui a pouco ele anda, e quando chega perto de uma cidade, aleluia, e lá vem uma caravana, e estão carregando um caixão. Louvado seja Deus. O homem está vindo lá naquele caixão, e a mulher está chorando, e Jesus está caminhando. E ainda aí Pedro olha para Jesus e diz, o que é que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer. E Jesus disse assim, para, aleluia, para. Louvado seja Deus. E o Pedro deve ter sido admirado. Como é que ele vai parar numa comitiva carregando um caixão? Não pode acontecer uma coisa dessa. Aleluia. Ele diz, não, pode parar aí. Aleluia, aleluia. Ei, levanta aí. Aleluia. E Pedro deve ter admirado, aleluia, vindo aquele jovem ser ressuscitado. Louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está vindo aí para tocar no teu sonho, para tocar no teu projeto, tocar naquilo que você guardou, naquilo que você estava no coração. Diz assim, nega, não quero mais. Ei, caramba, cheio. Jesus está vindo para dizer assim, aleluia, levanta-te de novo. Vamos caminhar mais um pouco, porque isso não acabou ainda. Deus, Glória a Deus. Aleluia. Quem crê em Jesus tem milagre. Amém. Aleluia.
Pedro aprendeu isso. Poxa, transformou água em vinho, agora ressuscitou. Poxa, esse homem aí, olha, Aleluia. vou te contar. Aleluia. Daqui a pouco eles estão caminhando, chega alguém e diz assim, olha, ô Jesus, tem uma coisa para te dizer. Sabe aquele teu amigo lá, Lázaro? Ele morreu, está morto? Diz, não está morto, não, só dorme. E Pedro disse assim, como isso é isso? Aleluia. Como é que é isso? Tá, morreu um dia, ressuscitou, tudo certo, mas... Tá bom, vamos para lá, Jesus? Não, peraí, eu tenho algo melhor para fazer, eu vou ali naquela vizinhança, vou ali naquele vilarejo, eu tenho milagres para acontecer naquele lugar, tem almas para ser alcançadas naquele lugar, aleluia, vamos caminhar mais um pouco, vamos até lá. Ele fez milagre e voltou, e depois de 4 dias, ele disse assim, vamos voltar, porque Lázaro está dormindo. Mas como assim dormir? Não, Lázaro morreu, mas não vamos lá, ele não está morto. Está morto, está do homem, mas para mim não, ele só está dormindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquilo que está morto para você pode ser para você. Aleluia. Mas para Deus não. Oh, glória, aleluia. Para Deus não. Aleluia. E lá vai ele. Aleluia, voltando para a casa de Maria e Marta, aleluia, Marta chega a ele, oh Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Ei Marta, se tu acreditasse mais um pouquinho, Marta, se tu entendesse mais um pouquinho, Marta, tu verás a glória de Deus, aleluia. Basta nós crermos, basta nós insistirmos com a nossa fé, com a nossa crença no Deus Todo-Poderoso, que o milagre acontece, irmão. Aleluia, o milagre acontece. Louvado seja Deus, e digo sempre para o Senhor, Senhor, não me faz orar por um defunto, não. Se o Senhor colocar no meu coração, tu sabe que eu tenho ousadia. Eu vou orar e Ele vai ressuscitar. Aleluia. Tu sabe que eu tenho ousadia, Senhor. Então, eu já fui em alguns velórios, mas já fui em alguns velórios. Até agora o Senhor não falou nada. Mas, missionária, se der para a glória dele. Louvado seja Deus, porque eu creio no poder deste homem. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder que Ele pode exercer através da minha vida. Aleluia. E se nós pararmos de dizer, será. Não, para com isso de será. Vai ser e está acabado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E daí? Daqui a pouco vem a Maria. Ele diz, Senhor, se tu estivesse aqui. Maria, Marta, pelo amor de Deus. Já mostrei tantos milagres para vocês. Já falei tanto na minha palavra, vocês creram. Agora vocês não acreditam que eu posso fazer isso? Aleluia. Sabe por que muitas vezes nós paramos de acreditar? Porque questionamos muita coisa. Nós questionamos com Deus com muita coisa. E Deus não quer que você questione. Deus quer que você haja para que Ele possa fazer o milagre. Aleluia. Vamos parar de mimimi. Vamos parar disso, vamos parar e vamos agir, que Deus vai fazer um milagre. Aleluia. Aonde colocaram? Senhor, já é 4 dias. Não importa o tempo. Para Deus não importa o tempo. Importa se você crê. Aleluia. Aleluia. Mas pastor, meu filho está perdido, está indo assim, ele não entende. A palavra que eu estou falando não chega nos seus ouvidos, não chega no seu coração. Ei, só fala, que o resto é comigo. Lança a semente que eu faço ela brotar. Mas se tu parar, ele não vai conseguir vencer. Mas tu convencendo ele, com a tua palavra, com os teus gestos, com o teu amor, com o teu perdão, ele vai ser alcançado. Aleluia. Só haja que Deus fará o resto. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele chega perto do túmulo, mandou tirar aquela pedra, nós conhecemos a história. E Pedro fica admirado quando ele diz: Lázaro, vem para fora. Daqui a pouco, aleluia. Alguém deve ter pensado, Alexandre, será que vai sair alguém de lá? Será que alguém vai sair de lá? Daqui a pouco vem a múmia, toda
enrolado em panos. Aleluia. Que isso? É Lázaro. Por quê? Porque quem ouve a palavra, quem ouve a voz do Senhor, entende uma coisa: quem ouve a voz do Senhor recebe o milagre. Aleluia. Aleluia. Pedro viu aquilo ali. Ele está sendo formado o quê? Pescador de homens. Aleluia. Quando ele foi encontrado no mar da Galileia com Jesus Cristo, tinha uma multidão, uns 3.000 homens, 3.000 pessoas na frente dele. E ele começou a caminhar por Jesus e viu mais pessoas. E Jesus fazendo os milagres. Aleluia. E quando ele chega diante da tumba de Lázaro e vê Lázaro sendo ressuscitado, agora eu creio que aquilo que estava barrando ele, aquilo que estava bloqueando sua mente, aquilo que estava bloqueando seu coração, estava caindo por terra. Aleluia. Creia mais em Deus, que tudo vai ser solucionado. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco Jesus Cristo está andando com os seus discípulos. Aleluia. E pergunta para os seus discípulos: aleluia, o que o povo está falando de mim aí? O que o povo está dizendo? Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é isso, dizem que é aquilo. Mas, peraí, mas eles estão dizendo, nem vocês, o que estão dizendo? Aí Pedro lança a palavra: o Senhor é o Cristo, o grande Filho de Deus, o Salvador. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele diz: bendito és tu, Pedro. Por quê? Porque ele tinha recebido do céu, ele foi um canal de Deus na terra, aleluia, para transmitir essa palavra: bendito é o Senhor, o Filho de Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia. E que nós sejamos sempre este canal de Deus na nossa vida, para lançar uma palavra forte, para lançar uma palavra de alívio, de quebrar todas as barreiras, aleluia. Louvado seja Deus. Não uma palavra de nem vou dizer. Aleluia. Louvado seja Deus. E naquele momento, Pedro foi usado pelo Espírito. O Espírito tomou posse dele e lançou a palavra. Aleluia. Mas daqui a pouco Jesus disse: olha, daqui a pouco vão me levar, eu vou morrer. Aleluia. Eu vou morrer mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Não, Senhor, peraí. Aí Pedro já começa a dizer: não, peraí, Senhor, peraí. Não vai morrer não vamos deixar. Não, para trás de mim, Satanás. Aleluia. Já estava sendo usado pelo Espírito, agora já estava dando liberdade para o diabo. Aleluia. Mas Jesus conhece os corações, conhece as pessoas. Tem sujeito a erro, tem sujeito a acerto. Louvado seja Deus. Mas Deus não desiste de ninguém. Aleluia. E Jesus lança uma palavra para Pedro: diz: Pedro, antes do galo cantar, a última vez, tu vai me negar 3 vezes. Aleluia. Aí eu não, Senhor, não, peraí, eu não vou te negar, não, vai te negar sim, Pedro. Louvado seja Deus. E quando Pedro, lá no monte, louvado seja Deus, com Jesus Cristo, em vez de orar, estava dormindo. Se ele tivesse orado, ele não tinha cortado a orelha de Malco. Aleluia. Mas ele não orou. Ele estava lá junto com Jesus. Quando o Malco veio, ele pega a espada e corta a orelha. Mas Jesus não disse: peraí, guarda essa espada aí. Ele pegou a orelha de Malco, limpou ela e colocou ela de volta. Aleluia. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer com isso, dizer uma coisa: o que tirar de você, Jesus Cristo diga para você dessa maneira: vai repor tudo. Aleluia. Aleluia. Para mostrar àqueles que estão te observando que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora Jesus Cristo está sendo entregue. E lá vem Pedro entristecido. Aleluia. Como é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E ele está seguindo a multidão de longe. Jesus está sendo levado e ele está seguindo. Daqui a pouco alguém pergunta: você não é aquele que estava junto com Jesus? Eu não. Aleluia. Ele pergunta de novo: você não é aquele? Não, eu não. E quando ele prega a segunda vez e pega e começa a dizer: eu não, ele ouve o cântico do galo. E quando ele ouve, ele se lembra que Jesus falou:
Ele corre para olhar para Jesus. Naquele momento, Jesus está olhando para ele, dizendo assim: você errou, mas eu estou de olho em você e não vou tirar o meu olho de você, porque eu não desisto de você. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo ressuscitou e encontra eles lá no mar, novamente pescando. E Jesus encontra com eles e Jesus pergunta para Pedro. Aleluia. Jesus pergunta para Pedro dessa forma: tu me amas? Aleluia. Vamos ver onde é que está o nosso amor. Tu me amas? Alguém ama Jesus aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Tu estás aprendendo uma coisa, a ser pescador de homens. Tu amas Jesus? Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Aleluia. Porque nós passamos por andarilho, o andarilho está fedido, dizendo: não. Apacenta minhas ovelhas. Mostra que tu me amas. Não rejeita ele, porque eu não estou rejeitando ninguém. Aleluia. Está vindo aí o Filho do Homem, aquele que criou o céu e a terra. Aleluia. Ele está vindo aí. Ele vai encontrar uma igreja, uma noiva tão reluzente. Aleluia. Lá em cima no céu, nas nuvens. Ele vai encontrar com essa igreja. Mas é uma igreja que perdoa. É uma igreja que lutou. É uma igreja que perseverou. É uma igreja lutadora que venceu e diz assim: eu sou pescador de homens, não vou desistir. Vou pescar. Vou tirar ele da morte para trazer para a vida. Porque Jesus assim me disse: vou fazer de vós pescadores de homens. Aleluia. Aleluia. E ele está ali. Agora, aprendeu mais uma coisa. Aleluia. Jesus me perdoou. Eu traí ele, Jesus me perdoou. Agora, somente eu posso seguir orientando sempre alguém, dizendo assim: perdoa também. Porque Jesus te perdoou, perdoa também. Aleluia. Aí Pedro está andando com Jesus. Jesus anda mais uns 40 dias nessa terra. Louvado seja Deus, já ressuscitado. Aleluia. Ele está andando com seus discípulos. Louvado seja Deus. E no último dia, ele disse uma coisa para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto venha o revestimento do Espírito Santo. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos diz o quê? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de repente. Aleluia, de repente, aleluia, não é a hora que nós esperamos, não é a hora que nós determinamos, é de repente. Por quê? Porque todos estavam insistindo, porque todos estavam buscando, porque todos estavam no mesmo ideal, porque todos estavam com o mesmo coração, com o mesmo objetivo: buscar o Espírito Santo para ter revestimento. Aleluia, Rabachuri Kamanaya. Aí que começa a missão celestial. Quando você encontra com o Espírito Santo, se você não encontrou ele, está aqui nesta noite para te revestir, para ter um encontro contigo, para fazer de você um pescador de homens. Aleluia. Você vai alcançar na família, você vai alcançar todos os lugares, porque Jesus disse: vós sereis minha testemunha. Aleluia. Tanto na Judéia, como lá e como cá, longe e perto, mas vós seremos minhas testemunhas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso de escolher a vós. Foi Jesus que nos escolheu. Mas agora nós podemos tirar a missão terrestre de lado e só focar na missão celestial. É ter posição diante de Deus, ter revestimento do Espírito para alcançar as outras almas. Quando nós alcançamos, ele dizemos assim: ah, mas ela errou, ela fez isso. Errou? Vem cá, vou abraçar, vou perdoar, vamos caminhar junto. Aleluia. Por isso que eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: você que tem esse chamado para ser pescador de homens, pescador de almas, aleluia, tem sempre um objetivo no teu coração. O eu não existe mais, somente o Senhor existe na minha vida e vou alcançar essas almas. Glória a Deus. Entenderam, amados?
Eita, peraí, vamos começar de novo. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ler a palavra? Amém. Vamos pregar de novo? Amém. Não entenderam o que eu preguei? Amém. Você entendeu o que eu preguei? Você foi escolhido. E a chamada está sobre nós. Aleluia. Então, o que tem? Vivendo o chamado. Vivendo o chamado. O chamado está sobre nós temos que somente viver o que foi chamado. Deus nos chamou para ser pescadores de alma. Deus nos chamou para perdoar. Deus nos chamou para abraçar. Não para expelir, mas para abraçar, para atrair. E quanto mais nós fizermos isso, mais Deus está sobre nossa vida. Mas Deus está em nossa vida. E Ele vai nos usar para isso. Mas temos que ter dentro de nós determinação. E dizer assim, eu quero ser esse pescador de almas. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser esse pescador de almas. Aleluia. Louvado seja Deus. Um homem estava orando. Perdão, não foi um homem, foi uma mulher. Uma mulher estava orando a Deus. E Deus disse assim, aleluia, aluga em Galpão, que eu quero salvar almas naquele galpão. Ela foi e, crendo na grandeza de Deus, ela escolheu o melhor galpão grande. Foi lá, conquistou um empresário, e esse empresário ajudou com tudo. Som, cadeira, tudo. E ela fez 3 semanas de oração naquele lugar, 21 dias, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para Deus fazer a salvação de alma naquele lugar. E convidou um pregador famoso, que sabia ministrar a palavra forte, para estar ministrando naquele lugar. E ele chegou na sexta-feira, ia ser sexta, sábado e domingo, um encerramento para a salvação de alma. Veio sexta-feira, não apareceu ninguém. Veio sábado, não apareceu ninguém. Veio domingo, não apareceu uma alma. E ela começou a chorar e disse assim, Senhor, aonde está esta alma? Pelo menos uma alma, Senhor, eu queria ganhar nesse lugar, porque eu creio naquilo que Tu falou. Aleluia. E quando ela terminou de falar, entrou pelas portas um garoto, um andarilho, todo sujo, com as vestes rasgadas. E ele disse, o que é isso aqui? Ele disse, aqui é uma igreja. É uma igreja? Que bom, que bonito. Ficou bonito isso aqui. Quem é o Senhor? Perguntou para o pastor. Eu sou pastor, mensageiro da palavra do Senhor. Ai, que Deus te abençoe, que bom. Aí, aproveitando isso, o pastor disse, você quer aceitar e confessar o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador? Eu creio, eu creio e quero. Então, abre teu joelho. E ele dobrou o joelho. Aquela criança dobrou o joelho. E ele orou para aquela criança foi tomada pelo Espírito. Aleluia. Naquele momento. Aleluia. Então ela disse, e chorando, dizia assim, Senhor, pelo menos uma alma eu alcancei para o teu reino neste lugar. Aleluia. E sabe uma coisa? Aí Deus, o Espírito Santo diz assim, leva para a tua casa, adota ele como teu filho. Eita glória. E ela disse para o menino, de hoje em diante, tu mora onde? Eu moro na rua. Quem são os seus pais? Eu não tenho pais. Pois hoje em diante eu vou ser tua mãe. Vou cuidar de você. Quer ir morar comigo? Eu quero. Aleluia. E ela foi para casa com o rapaz. Ela era uma mulher de muita oração. Aleluia. E quando ele chegou em casa, deu uma janta para o menino, fez uma janta, deu uma janta para o menino e foi orar ao Senhor. Quando ela foi orar, estava na sala e daqui a pouco ela escuta um barulho, o menino está dobrado o joelho. Ele nunca tinha orado, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele dobrou o joelho naquele lugar. E ela começou a orar e ele começou a orar com ele. Começou a orar e ele começou orando. E foi orando, foi estendendo. E ela orou 1 hora.
Aleluia. Mas aquele rapaz não levantou-se da oração. E ela começou, e ele, olhando para ele, dizendo assim, mas ele não se levanta. Demorou 1 hora, demorou 2 horas, demorou 3 horas, demorou 4 horas. Aleluia. Louvado seja Deus. E aquela criança orando diante de Deus ele estava. Aleluia. Foi tomado pelo Espírito Santo uma grandeza tão grande. Ele disse, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer uma coisa para ti, mamãe. Aleluia. Através da minha vida, vou alcançar muitas almas para o reino. Aleluia. Porque Deus me chamou para ser pescador de homem, e eu vou ser esse pescador. Aleluia. E foi o maior pregador da palavra e alcançou muitas almas. Aleluia. Você é uma pessoa de oração. Não despreze aquele que está ao teu lado. Chama ele. Agora dá. Olha, começa a orar, daqui a pouco o Espírito Santo toca nele e vai orar com você. Aleluia. Porque sabe uma coisa? Tu, mulher, teu marido também é pescador de almas. Tu, homem, tua mulher também é pescador de almas. Não despreze o que você tem na tua casa, porque é a tua família. E Deus pode levantar até os filhos. E os filhos podem dobrar os joelhos mais tempo do que você. Então tem uma coisa na tua vida: ame, perdoa e sempre louva a Deus e engrandeça o nome dele. Amém? Esta é a palavra que o Senhor me trouxe ao meu coração. Eu quero orar por você. Aleluia. Você tomou uma posição na tua vida de alcançar as almas. Mas você tem pregado, você tem falado, você tem testificado, e as pessoas não têm ouvido. Parece que aquilo que está acontecendo está botando você um desânimo, está deixando você entristecido, entristecida. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus, se assim você crê, vai entrar na tua mente, vai entrar no teu coração, vai tirar essas setas, vai tirar esse bloqueio, e em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai resgatar muitas almas para o reino dos céus. Coloca as tuas mãos no teu coração. Louvado seja Deus. E a outra mão pode ser assim, ó, no coração e na mente. Aleluia. Eu vou orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, papai, em toda a trajetória que nós tivemos neste mundo. Nós fomos perseguidos, nós fomos caluniados, nós fomos acertados, Senhor, aleluia. E isso pode ter descido no coração de alguém aqui, Pai, ou no meu coração também, Senhor. Eu quero que neste momento, ó grande Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha entrar na mente, tira todo bloqueio, Senhor. Se antes falava em língua, não fala mais, vai falar em dobro, aleluia. Se antes pensava na tua Bíblia, refletia sobre a tua palavra, não reflete mais. Eu quero dizer agora, em nome do Senhor, está quebrado, está destruído todo esse bloqueio. Vai refletir, vai entender, vai ser avivado desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, a tua palavra diz que a mente entra e se desce ao coração, a boca fala aquilo que está no coração. E muitas vezes, Senhor, nosso coração está entristecido. Muitas vezes, Senhor, nós sentimos muita opressão ao nosso lado, e o nosso coração entristece cada vez mais. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda amargura, toda tristeza, saia. Eu estou dando uma ordenança do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja retirado toda tristeza, toda angústia, toda melancolia, tudo aquilo que vem afetar e barrar este coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo, sai! Em nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor, coloca a paz, coloca o amor, acrescenta a fé, acrescenta, Senhor, a crer em Ti, Senhor, porque nós vamos alcançar as almas. A palavra que virá, a nossa boca não vai ser uma palavra irada, vai ser uma palavra de luz, vai ser uma palavra de glória, vai ser a Tua palavra, e outros ouvirão, e entenderão, e se renderão a Ti, Senhor, porque assim Tu farás deste povo, Senhor, que está aqui, desta família, Senhor, grandiosa do Senhor, pescadores de almas. Eles são, porque estão vivendo o chamado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê diz amém? Amém. Que bate palmas.
Para o Senhor Deus da glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Amém. Glórias a Deus. Eu não sei quanto a vocês, irmão, mas estou sentindo um calor aqui de saltar aqui. Aleluia. Eu quero que você sinta esse calor também. Esse calor é o amor de Cristo no teu coração. Glória a Deus. Amém? Vamos orar para despedir. Aleluia. Deus Pai, Tu me trouxe aqui, Senhor, para ministrar a palavra foi ministrada. Agora eu quero ministrar uma bênção sobre cada um, Senhor. Olha a sua necessidade material, Senhor, financeira. Senhor, venha abranger, venha tocar, venha distribuir, venha aumentar a financeira dos teus filhos, para que eles venham dar testemunho de ti, Senhor. E olha, Senhor, para a vida espiritual, que venha aumentar, Senhor, a unção, que venha a tua graça aumentar sobre a vida deles. E em nome do Senhor Jesus Cristo, entrega o Senhor todos na tua mão, Senhor. Porque Tu és o Senhor da vida deles, Tu és o Senhor que vai cuidar, Tu és o Senhor que vai orientar, Senhor. Assim também quando Tu estava aqui, Senhor, abençoa cada um, Tu estava no lar de cada um, abençoa a família, tirando, Senhor, toda a opressão, tirando todos os obstáculos, acrescentando o amor, acrescentando a paz, e dando, Senhor, a harmonia dentro do lar, dando os sonos perfeitos aos Teus filhos, Senhor. Por isso eu vou despedir-los da Tua casa, ciente que eles estarão, Senhor, debaixo da Tua proteção, da Tua bênção, dizendo que a bênção do grande Deus, o grande Criador do céu, grande eu, aleluia, e a bênção do Seu Filho unigênito, o Salvador amigo e fiel, o Senhor Jesus Cristo, a bênção do companheiro Espírito Santo esteja convosco. Quem crê diz amém. Que a paz esteja com todos e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Diga todos comigo: a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Estamos despedidos e abençoados em nome do Senhor Jesus.